Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Sintec, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. O mais importante para o homem é crer em si mesmo. Sem esta confiança em seus recursos, em sua inteligência, em sua energia, ninguém alcança o triunfo a que aspira. Afinal, a confiança que temos em nós mesmos reflete-se em grande parte na confiança que temos nos outros. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa. Não te alies aos moralmente inferiores. E não tenha medo de corrigir os teus erros. E lembre-se, o homem que tem confiança em si ganha a confiança dos outros. E está começando o programa Movimento Sindical. No programa de hoje, você vai saber das últimas informações sobre a transposição. O governo federal apresentou a minuta do projeto de lei do enquadramento. A boa notícia é que o enquadramento com o salário federal vai ser feito 100% em 2014. Servidores da Polícia Civil fazem manifestação e ameaçam entrar em greve na próxima semana. Sinju faz protestos e caminhada em Porto Velho para cobrar direitos dos servidores do Poder Judiciário. E o presidente da CUT Nacional acompanha uma inspeção nas condições de trabalho das usinas do Rio Madeira. Ele concedeu uma entrevista especial ao programa sobre a luta da classe trabalhadora. Tudo isso e muito mais você vê agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Depois de 2 meses em greve, os técnicos tributários da Cefim podem ter esperança de uma negociação com o governo. Nesta semana, o Sintec teve uma audiência com o novo secretário-chefe da Casa Civil. Se o governo e o sindicato ainda não chegaram a um acordo, pelo menos o diálogo foi aberto. Esse assunto foi discutido em Assembleia dos Técnicos Tributários, realizada nesta semana. A Assembleia foi realizada na sede do sindicato em Porto Velho. Os diretores do Sintec fizeram um relato de toda a luta desde as primeiras tentativas de negociação ainda com o governo passado. Ao longo da última década, a categoria dos técnicos tributários da Cefim vem sofrendo um desmonte sem precedentes, consequência da falta de política salarial do governo do estado e da valorização de outras categorias em detrimento dos técnicos. O resultado é a substituição da mão de obra especializada dos técnicos por mão de obra sem qualquer qualificação para o cargo. Ou seja, está havendo uma usurpação da função dos técnicos tributários no governo do estado. Uma demonstração de que a categoria está desvalorizada é que o governo do estado não realiza concurso para técnico tributário há mais de 10 anos. Por isso, hoje a categoria está resumida a menos de 1/4 do quantitativo necessário para fazer funcionar a máquina arrecadadora do estado. Só para se ter uma ideia, atualmente o serviço que é de competência exclusiva dos técnicos tributários vem sendo realizado por servidores de outros setores e até por comissionados, servidores contratados sem concurso público. A pauta de reivindicações foi entregue ao governo do estado, mas depois de quase 2 anos, nenhum resultado foi obtido. Até para obter uma audiência com o secretário da Cefim ou com o secretário da Casa Civil é uma grande dificuldade. Há cerca de 2 semanas, o Sintec conseguiu conversar com o secretário da Cefim. E nesta semana, houve uma reunião no Palácio do Governo. Os servidores ainda não decidiram, quanto ao que foi apresentado pelo secretário de Finanças e os demais membros da sala de situação na segunda-feira, depois de 60 dias de greve, finalmente na segunda-feira o nosso sindicato e os nossos colaboradores foram recebidos para uma reunião na qual o governo tentou apresentar uma sugestão para tentar pôr fim à greve, mas a categoria ainda está analisando a proposta. Aqui hoje na Assembleia não foi possível ainda chegar a um consenso, a categoria tem muitas dúvidas com relação ao teor do conteúdo que foi apresentado pelo governo, mas sabemos que semana que vem nós teremos condições de decidir sobre isso e apresentar ao governo aquilo que possa satisfazer nós e que também que possa ser aceito pelo governo. É o que nós desejamos e esperamos que muito em breve
possamos terminar essa greve. Por causa dessa dificuldade e do descaso do governo, os técnicos tributários estão em greve há mais de 2 meses. O presidente do Sintec, Joy Monteiro, disse que a categoria quer voltar ao trabalho, mas quer do governo uma garantia de que pelo menos parte das reivindicações seja atendida. Na realidade, a gente conseguiu uma audiência com representantes do governo e a proposta a qual a gente tinha inclusive concordado, a que tinha sido apresentado à classe no mês de julho, ela não foi, nesse momento, aceita pelo governo. Segundo as informações, o governo está passando por uma situação financeira difícil, que para esse ano é difícil atender esse pleito. E nessa negociação, nessa conversa que tivemos, ficou para que estudássemos, junto com o secretário Wagner Garcia, uma condição para o ano que vem. Então, nós não abandonamos esse pleito, nós continuamos no nosso movimento de paridista, porque não houve nenhuma contraproposta real do governo, e nós vamos sentar com o nosso secretário Wagner para ver se a gente chega num denominador que venha ainda atender a categoria, que não seja mais esse ano, que a gente já sabe que não é possível, mas pelo menos para o ano que vem que a gente possa confirmar alguma coisa para a categoria. Lembrando, a nossa classe tem buscado esse entendimento com o governo do Estado desde a administração passada. Então, são mais de 8 anos que nós temos esse pleito para ser atendido. E nesse ano, depois de uma exaustiva negociação com o governo, com esse novo governo, já desde o ano passado, a gente chegou a fechar num acordo, mas infelizmente o governo não atendeu. E considerando essas dificuldades, a gente também procura ser compreensível, mas a gente também entende que o governo pode fazer esforços e ter essa condição financeira para poder atender o pleito que a classe hoje está pedindo, que não é muita coisa. Como nós já viemos informando, daquilo que nós pleiteávamos, ficou em 30%. E a gente gostaria muito de sensibilizar a administração pública para que esse pleito seja de fato atendido, uma vez que a motivação que o corpo técnico da Cefim precisa, e isso serviria sim também de motivação, convergeria num aumento de arrecadação. Porque a gente pode até analisar 60 dias de paralisação, não deixa de ter prejuízo nos cofres públicos. O movimento é legal e nós só partimos para essa ação de paralisação depois que a administração infelizmente não atendeu e fechou as portas, nem diálogo a gente tinha, E agora a gente teve, da parte do chefe da Casa Civil, doutor Marco, de receber o sindicato e convocou os secretários de Estado para estarem juntos também, para acharmos essa alternativa que venha atender a classe e assim também fazer com que esse movimento de paralisação, que não é bom para o Estado, para o servidor e nem para a sociedade, venha a ser encerrado o quanto antes. O presidente da CUT Nacional, Wagner Freitas de Moraes, visitou Rondônia nesta semana. Ele veio ao estado para acompanhar a implantação da OLT nas usinas do Rio Madeira. A visita também foi acompanhada pelo presidente da CUT Rondônia, Itamar Ferreira. Depois da visita, eles fizeram uma reunião com sindicalistas filiados à CUT. A reunião com o presidente da CUT Nacional contou com a participação de representantes de 16 sindicatos cutistas. A reunião foi iniciada pelo presidente da CUT Rondônia, Itamar Ferreira. Ele fez um pequeno relato de como está a situação da luta sindical em Rondônia. Itamar destacou a participação de líderes sindicais nas eleições municipais e as lutas de trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada. A nova diretoria da CUT estadual, eleita neste ano, iniciou um trabalho de ampliação de sua atuação. Destaque para a aproximação com as lutas dos servidores públicos e o retorno de um dos maiores sindicatos para a base cutista. Essa comitiva ela veio aqui assinar documentos implantando a comissão no local de trabalho dentro das obras. É um avanço importantíssimo nas relações de trabalho, na relação capital-trabalho, porque nós vamos ter dentro do canteiro de obra representantes indicados pelo sindicato, eleitos pelo sindicato, que vão estar trazendo rotineiramente os problemas que os trabalhadores vivem no local de trabalho. Então, esse é um avanço muito importante. E aí nós aproveitamos a
oportunidade de termos aqui o presidente da CUT Nacional. Reunimos aqui o nosso sindicato filiado, convidamos todos os dirigentes, tivemos aqui 16 entidades presentes e nós tivemos a oportunidade de ouvir o nosso presidente nacional da CUT falar das principais preocupações da central e das principais tarefas que nós temos na disputa e no trabalho por uma sociedade melhor. Nós temos desenvolvido um trabalho mais presente junto aos servidores públicos, né? A CUT ela não estava tão presente no dia a dia dos sindicatos de servidores públicos. Nessa questão da transposição, a CUT tem se feito presente, tem apoiado as ações do sindicato e nosso objetivo é ter mais sindicato de servidores públicos filiado à central. E nessa semana nós já firmamos compromisso com o Sindsaúde, que já foi filiado à CUT, hoje atualmente estava em outra central, e decidiram voltar para o campo da CUT, ou seja, o Sindsaúde vai estar novamente filiado à CUT. Nós temos desenvolvido um trabalho também constante aí junto aos trabalhadores rurais, em suas lutas, na sua organização, Grito da Terra, que foi uma atividade de reivindicatória em relação ao governo do Estado, ao governo federal, aos bancos. Temos apoiado a luta da FETAGRO, dos rurais, em relação ao sindicalista que está preso em Vilhena. Nós estamos na expectativa de que nesta semana, no dia 13, o julgamento que vai ter no STJ, para o qual a CUT Nacional contratou o advogado Luiz Eduardo Greenhouse, um dos maiores criminalistas do país. Estamos com a expectativa de que esse companheiro, injustamente preso, seja colocado em liberdade. O presidente da CUT Nacional fez uma verdadeira palestra aos sindicalistas. Ele reforçou a ideia de que o sindicato só é forte se tiver o apoio da base e que a CUT só é a maior central sindical do país por causa da força dos seus sindicatos filiados. Ele falou sobre política partidária, política sindical e conclamou os sindicatos cutistas a reforçarem suas bases para ampliar a representatividade. Eu acho que nós estamos vivendo um período desafiador, mas melhor para os trabalhadores do que era o governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? No governo Fernando Henrique Cardoso, nós lutávamos para não perder os nossos direitos. No governo Lula, com o crescimento econômico e um governo que aceita a luta, a participação social, nós estamos lutando para ampliar os nossos direitos. É diferente. Então, nesse sentido, a luta se faz diferente. Nós temos que ser propositivos para que o benefício do crescimento econômico, o Brasil virou a quinta economia do mundo, sim, isso é importante, mas quais são os benefícios para os trabalhadores? A distribuição de renda, a qualificação profissional, mais e melhores empregos, são os objetivos que nós estamos cumprindo agora num governo de desenvolvimento como é o governo Lula e Dilma. A CUT é diferenciada, né? Porque a CUT ela não entende que o papel de uma central sindical seja só a contratação de um sindicato, seja só a contratação da mão de obra, de uma central sindical apenas se limitar a discutir emprego e salário. Isso é o primordial, é essencial, é o beabá. Mas a CUT é uma central sindical que luta para a transformação do Brasil. Então, nosso investimento em formação sindical, em formação política, a nossa atuação na vida do Brasil, os trabalhadores percebem que a CUT ela não é só uma central sindical, ela é uma entidade de organização civil que tem uma postura diferente na mudança de uma sociedade. Por isso que ela é diferente de outras centrais sindicais que só colocam apenas como intermediadoras na mão de obra. E é por isso que nós continuamos crescendo. A não regulamentação do direito de greve do setor público nesses últimos 10 anos é uma lacuna que esse governo precisa cumprir. É um governo eleito pelos trabalhadores, nós reconhecemos que é um governo diferente. Agora, a normatização do direito de greve do setor público, se não vem num governo democrático popular, vai vir como e quando? E a mesma coisa, como você tem a punição de dirigentes sindicais, né? O impedimento dos sindicatos organizarem greves, que é um direito que nós temos, com o tal dos interditos proibitórios, as multas que os sindicatos têm. E também não teve uma intervenção mais dinâmica do governo, que é um governo dos trabalhadores, nesse sentido. A CUT cobra muito isso. Nós entendemos que é uma judicialização do conflito social, né, que a greve não tem que ser tratada como uma questão de polícia, é uma questão de negociação, e eu acho que nós temos que avançar muito no Brasil ainda para conseguir isso. Estamos apresentando programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sinsepol, Sindsaúde, Sindicef, Asper, Sinsempro, Sintec, Ecute. Voltamos a apresentar programa Movimento Sindical.
Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. Os servidores da Polícia Civil podem entrar em greve na próxima semana. Eles se uniram aos delegados de polícia e aos peritos criminalísticos para cobrar do governo os compromissos assumidos, mas não cumpridos. Entre as reivindicações estão o plano de carreira, a promoção e o pagamento de precatórios. Os servidores da Polícia Civil, delegados de polícia e peritos criminalísticos, revoltados com o governo do Estado, se concentraram em frente à SESDEC, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania. Eles cobram do governo o cumprimento dos acordos que previam o plano de carreira, a promoção dos policiais e o pagamento de precatórios. O governo do Estado chegou até a estabelecer prazo para o cumprimento dos acordos, mas nada aconteceu. Eles reclamam que, além dos compromissos não cumpridos, o governo abandonou a segurança pública. As delegacias de polícia estão sem condições de funcionamento e até material de expediente está faltando. Enquanto os servidores faziam protesto do lado de fora da SESDEC, a direção do Sincepol participou de uma reunião com o secretário Marcelo Bessa. O presidente do Sincepol, Jales Moreira, explicou ao secretário os motivos da revolta dos servidores. Ele destacou que o governo não cumpriu nenhum dos compromissos com a categoria. Depois de ouvir o sindicato, o secretário disse que sozinho nada pode fazer, mas vai discutir o problema em reunião conjunta com outros setores do governo. Na verdade, eu, como secretário de Segurança, não posso deliberar acerca das questões que estão sendo pleiteadas. É uma questão de governo, uma questão que envolve aspectos orçamentários, aspectos legislativos, que tem que ser uma decisão da Casa Civil. Existe um gabinete de situação, uma sala de situação instituída pelo governo, que é formada pelo secretário-chefe da Casa Civil, secretário de Planejamento, secretário de Finanças, secretário de Administração e o secretário da pasta. Então ficou marcada uma reunião para as 9 horas da segunda-feira. Eu estarei participando pessoalmente, mas o sindicato tem se portado de uma maneira coerente, de uma maneira comedida, acompanhando e tendo paciência para as negociações e para o diálogo. Então é isso que nós pretendemos na segunda-feira, sentar para discutir com o governo, todo mundo junto, o sindicato, a secretaria, o governo como um todo, juntamente com o sindicato, se chegar a um consenso. O governador se comprometeu no dia 15 de outubro, encaminharia o projeto à Assembleia Legislativa. Até o presente momento sequer foi feita a redação e os servidores da Polícia Civil, eles querem uma definição por parte dos procuradores, da Procuradoria, dos técnicos e do próprio governador, a redação, porque foi uma promessa por parte do governo e, infelizmente, os valores estão depositados, no Tribunal de Justiça e precisa fazer uma lei ou um decreto-lei para começar a liberar o pagamento para os servidores. Infelizmente, até o presente momento, a redação da lei não foi feita. Da SESDEC, os servidores seguiram para a Procuradoria-Geral do Estado. Eles ocuparam os corredores do prédio, enquanto a direção do sindicato tentava uma audiência com a Procuradora-Geral. Uma característica da Procuradoria-Geral do Estado é tratar os servidores com descaso. Depois de dar um chá de banco nos representantes dos servidores, a procuradora, com muita má vontade, aceitou conversar com os sindicalistas. Mas, como se tivesse alguma coisa a esconder, a procuradora não permitiu a presença da imprensa. Depois da reunião na PGE, os servidores participaram de uma assembleia em frente à SESDEC. A revolta era tão grande que os servidores da Polícia Civil queriam entrar em greve imediatamente. Diante do compromisso de que na próxima semana os problemas serão discutidos com a cúpula do governo no Palácio Getúlio Vargas, o Sincepol propôs adiar a decisão de entrar em greve. Por unanimidade, os servidores concordaram, mas não descartam uma paralisação geral a partir da próxima semana. Foi uma reunião que a gente queria até que fosse mais produtiva, Mas nós tivemos um compromisso do secretário Bessa, que até sexta-feira o nosso plano de cargos estará sendo encaminhado à Casa Civil. E na próxima segunda-feira já está marcada uma reunião às 9 horas na Casa Civil, junto com o comando do governo, para deliberar sobre a questão da nossa promoção. E tivemos essa reunião também na PGE, onde na próxima sexta-feira nós vamos saber realmente em que pé está essa questão do precatório. Então, não foi uma vitória, mas nós conseguimos aí esses 3 dias aí para a gente resolver de uma vez por todas esse dilema aí que está passando a Polícia Civil, que está um descaso muito grande por parte do governo com a Polícia Civil.
A informação que a gente teve é que ontem acabou o papel da polícia, acabou os papel sulfite. Outra situação, mandaram economizar água, combustível. Nós não podemos deixar acontecer uma coisa dessa nessa altura do campeonato. E a questão dos precatórios, que é a coisa mais importante, já que nós temos 70 milhões depositados no Tribunal de Justiça, esperando simplesmente uma lei, um projeto de lei que possa solucionar esse problema, inclusive, e vai dar muitos tributos, impostos ao governo, porque esse dinheiro circulando no Estado, com certeza, ele vai beneficiar tanto os servidores como o governo do Estado e a sociedade em geral. Então, pedimos mais uma vez que o governador do Estado olhe com carinho as questões da Polícia Civil, e a Polícia Civil está aqui para ajudar, mas que segunda-feira, com certeza, vai ser um dia D da polícia e a paralisação pode continuar ou pode paralisar na segunda. Então é um dia muito importante para todos os policiais. Então, nesse momento, eu convido todos os policiais civis do estado de Rondônia a comparecer na Praça Getúlio Vargas a partir das 8 horas da manhã, tá? Nós vamos fazer os informativos, mas esperamos a compreensão de todos e que todos estejam lá de um jeito ou de outro para realmente solucionar esse problema. E os servidores do Poder Judiciário voltam a protestar contra o novo horário de trabalho. Desde o dia 1º de novembro, os servidores voltaram a trabalhar em 2 turnos. Ao mesmo tempo em que aumenta a jornada dos servidores, a administração do Tribunal de Justiça deixa de atender às reivindicações da categoria. E essa situação gerou mais um protesto. O Sinjur adotou uma estratégia diferente e passou a fazer assembleias nos locais de trabalho. Nesta semana, a assembleia foi realizada no Fórum Cível, no centro de Porto Velho. Além dos servidores do próprio Fórum Cível, participaram da assembleia servidores de outras unidades do Poder Judiciário. A direção do Sinjur repassou aos servidores as informações sobre as lutas em andamento. Um dos maiores problemas enfrentados pela categoria no momento é a mudança no horário de trabalho. Desde o dia 1º de novembro, os servidores do Poder Judiciário passaram a trabalhar em 2 turnos, com uma pequena diferença de horário para quem tem cargo comissionado. Antes, os servidores trabalhavam até às 14 horas. Agora, o primeiro expediente vai até às 13 horas e os servidores retornam para o segundo turno de trabalho das 16 às 18 horas. Para a direção do Sinjur, essa foi a pior solução encontrada pela administração do Tribunal de Justiça para adequar o horário de funcionamento dos fóruns e atender à determinação do CNJ. Isso porque essa ampliação da jornada de trabalho aumenta em mais de 5 milhões de reais as despesas do Poder Judiciário. Uma contradição, já que o governo do Estado passa por uma de suas piores crises financeiras. Uma contradição ainda maior, porque o tribunal alega não ter recursos para pagar alguns direitos dos servidores, como a ação dos 89%. Do Fórum Cível, os servidores saíram em passeata com destino ao prédio do Tribunal de Justiça. Na sede do Poder Judiciário, outra manifestação foi realizada. Diretores do sindicato e servidores do Judiciário denunciaram a falta de condições de trabalho e a falta de valorização dos servidores. A questão do horário com o Tribunal de Justiça, ele é de fácil compreensão. Por quê? Porque o tribunal tem competência discricionária para modificar o horário. Mas é de difícil entendimento, de difícil a gente entender por que ele faz isso no momento que o Estado passa por privações orçamentárias. E justamente no momento em que ele, orçamentariamente, o tribunal vai sofrer também contingenciamento no seu orçamento. E o servidor está sendo prejudicado, digamos assim, gratuitamente, porque nesse momento não há necessidade de fazer a mudança. Sem contar, respeitados os costumes aqui, que quase praticamente 30 anos veio modificar esse horário agora, com a implantação do PCCS em 2010, em agosto de 2010. Então, o horário de 6 horas corridas é o horário que contempla o Tribunal de Justiça e o servidor, porque quando tinha esse horário, era realizado esse horário, o tribunal atingia os ápices da prestação jurisdicional. Hoje, por estar com seu maior colaborador insatisfeito, sofrendo com essas questões da implantação de um horário que não o satisfaz, prejudica cabalmente a prestação jurisdicional e tem um servidor que não vai produzir a contento. E a classe dos advogados, naturalmente, o tribunal tomou todas as providências necessárias para colocar à disposição dele uma ferramenta eficaz, uma ferramenta que faz com que o advogado tenha realmente um trâmite legal dentro do Tribunal de Justiça, que é
um sistema muito seguro, não tem problema, e no horário da tarde tem a questão de plantão forense. Isso é ruim, infelizmente, por uma questão, coloco, de vaidade do Tribunal de Justiça, dizer amém à recomendação do CNJ, né, de 7 horas ininterruptas, né, podendo trazer lá na resolução de 7 horas ininterruptas, 8 horas alternadas, mas é de livre competência do tribunal trabalhar isso. Mas o que não compreendemos é por que o tribunal faz isso nesse momento em que o Estado passa por problemas financeiros e o tribunal está fazendo o contrário, está aumentando despesas, né? Vale transporte, água, luz, toda essa questão logística para poder abrir as portas do tribunal no horário da tarde. A sociedade, de um modo geral, não está sendo preterida e não tem tido, digamos, essa privação da sua manifestação de poder trazer, de buscar ao judiciário, né? Não tem se privado, não tem acontecido nada disso. O tribunal é que realmente está tomando uma medida por livre, espontânea vontade, sem respeitar os costumes já de anos e anos aqui no Poder Judiciário. A novela da transposição teve mais um capítulo nesta semana. Os sindicalistas foram chamados pela bancada federal para pressionar o governo em Brasília. O governo deveria ter enviado ao Congresso Nacional até o dia 20 de setembro o projeto de lei do enquadramento. Esse prazo não foi cumprido. Antes da viagem, nós conversamos com o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues. Foi um compromisso por parte da Presidência da República, através da Gleice Hoffmann, que no dia 21 de setembro estaria apresentando para nós essa PL, diz que está pronta e nós não conhecemos. Então passou a eleição, a Marinha Halpe nos chamou amanhã, nós vamos estar esse sindicato lá forçando e pressionando para que realmente a gente conheça a PL, até porque nós estamos com contagem regressiva, já passaram praticamente 60 dias da publicação da instituição normativa, lembrando que é 6 meses, vence em 14 de março, e não começou ainda a assinar o termo de opção. Então nós temos que dar um basta nessa situação, ninguém aguenta mais, ficar falando o que está acontecendo. Ora, já tem já publicada a instituição normativa. A PL está pronta, minuto. O que está esperando para começar a chamar o povo? Então, nós estamos indo cobrar, forçar o governo para que realmente implemente de uma vez por todas e acabe com essa novela que chega de blá blá blá. Bom, na quinta-feira, os sindicalistas tiveram uma reunião na Casa Civil do Palácio do Planalto. Lá, foi apresentada a minuta do projeto de lei do enquadramento. A boa notícia é que a lei prevê o enquadramento com 100% do salário federal já em 2014. O que havia sido definido anteriormente é que o enquadramento seria 50% em 2014 e os outros 50% em 2015. Outra novidade é que o texto ainda pode ser alterado para incluir os municipais contratados até 15 de março de 87. Agora os sindicalistas e a bancada federal trabalham para que esse projeto de lei seja enviado ao Congresso Nacional o quanto antes. O senador Waldir Halpe estava na reunião e disse que é possível aprovar esse projeto de lei ainda neste ano. Nós vamos continuar acompanhando a transposição e vamos trazer todas as informações aqui para você. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube e coloque na pesquisa Movimento Sindical. Acompanhe os nossos programas inéditos todos os sábados, às 9 horas da manhã, na Rede TV para todo o estado. Uma boa tarde e até lá! Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Sintec, Ecute.